Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de primeira fase da UBMEP 2023, agora a questão número 10. Trata-se de uma questão envolvendo métodos de contagem. Questão número 10. Uma formiga inicialmente no vértice A anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima, até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso, passando por algum dos 4 pontos destacados? Alternativa A, 4, alternativa B, 32, alternativa C, 36, alternativa D, 64 e alternativa E, 74. Então perceba que a gente tem que dividir esse problema em casos. Por que em casos? Primeiro a gente tem que definir esses 4 pontos. Vamos chamar esse aqui, por exemplo, de X. Vamos chamar esse segundo, que também está logo abaixo, de Y. Vamos chamar esse que está mais abaixo de Z. E o quarto ponto de W. Muito bem. A formiga tem que sair de A, chegar a B, passando por X, ou passando por Y, ou passando por Z, ou passando por W. Por esse motivo, vamos dividir em 4 casos. Então, vamos verificar em relação ao primeiro caso, quantas são essas maneiras, podendo ser uma, duas ou mais. Seria então o primeiro caso. Depois veremos de quantas maneiras ela pode sair de A chegar a B passando por Y, seria então o segundo caso. Inclusive vamos organizar aqui o primeiro caso, saindo de A, passando por X, chegando em B. Veremos quantas são essas possibilidades. Para o segundo caso, saindo de A, passando por Y, chegando em B. Veremos quantas são essas possibilidades. Para o terceiro caso, são situações independentes, saindo de A, passando por Z, chegando em B. E o quarto e último caso, a formiga saindo de A, passando por W, depois indo para B. Como a gente está dividindo o problema em casos, a gente vai utilizar o princípio aditivo. Vamos contabilizar quantas são essas possibilidades em cada caso e, ao final, vamos somar todas essas possibilidades. Muito bem. Então, para a gente começar com a situação de sair de A e ir para X, a gente vai perceber que só existe uma única possibilidade. Por que só uma única? Porque foi mencionado na questão que a formiga só pode deslocar para a direita ou para cima. Então, por exemplo, se ela sai de A, ela só tem essa possibilidade de chegar em X. Porque se ela em algum momento deslocar para a direita, para ela chegar depois em X, ela tem que retornar para a esquerda. E isso é proibido. E da mesma forma, se ela sair de X para chegar em B, se em algum momento ela descer, ela vai descumprir a regra da questão. Tá? Ela não pode nem descer. Então, a gente vai perceber que para sair de A e ir até B, passando por X, só existe uma única possibilidade. De forma análoga, a gente pode pensar também em relação ao vértice W. Para ela sair de A chegar em W, ela só pode andar para a direita, portanto, indo em linha reta sempre para a direita. Porque se ela subir em algum momento, antes de chegar em W, depois ela tem que descer, e isso é proibido de acordo com o enunciado da questão. E se ela estiver em W, ela vai ter também apenas essa única maneira para chegar no vértice B. Então, por exemplo, saindo daqui, se em algum momento ela for para a esquerda, ela vai descumprir a regra. Então, como ela não pode ir para a esquerda, a ideia dela é ir direto, somente uma possibilidade. Então, apenas essa única situação para AWB. Então, uma
possibilidade. Veja que agora nós temos os caminhos para passar, para ir para Y, depois para B, saindo de A. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um seguinte caminho. Ela desloca 3 posições para cima, depois para a direita, aí obrigatoriamente ela tem que ir para cima. Então esse é um caminho que a formiga poderia escolher para chegar em Y. A gente vai perceber que a quantidade de caminhos que ela vai ter para chegar em Y saindo de A, obedecendo o critério estabelecido pela questão, serão 6, porque ela pode, por exemplo, ir para a direita, depois totalmente para cima, ir para cima depois à direita, depois continuar sempre para cima. Então basta a gente olhar na parte que envolve aqui as horizontais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. São os 6 caminhos distintos. A gente pode até listar, mas não é o objetivo da questão. Então, portanto, existem 6 caminhos, mas lembrando que esses 6 caminhos seriam de A até Y. E a gente vai notar que de Y para B também serão 6 caminhos, porque a ideia aqui é análoga. A gente pode pensar, por exemplo, em deslocar até aqui. Vamos organizar melhor esse deslocamento. De Y até aqui, depois ela sobe, depois para a direita. Então, veja aqui qual vai ser a estratégia para definir essa quantidade de caminhos. Basta a gente pensar nas verticais. Então, ela poderia subir a primeira vez, depois ir todo à direita, vai subir a segunda retinha aqui paralela, né? A segunda, depois ir totalmente à direita. 3, 4, 5, 6. Portanto, 6 possibilidades. Como a quantidade de escolhas da segunda etapa, que é sair de Y para B, independe da escolha anterior, a gente pode aplicar o princípio multiplicativo. São 36 possibilidades. E veja que de forma análoga, a gente tem também a mesma situação. Por exemplo, se ela deslocar 2 para a direita, depois uma para cima, depois mais 3 para a direita, esse é um caminho possível, passando por Z. E vão ser 6 possibilidades. Basta a gente pensar nas retas verticais, nesses segmentos verticais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá para a gente listar também todos esses caminhos. São 6 possibilidades. E, de fato, para sair de Z, chegar até B, novamente 6 possibilidades. Podemos aqui só listar para que a questão fica organizada de forma completa. Então, seguindo esse caminho aqui, por exemplo, estou organizando um determinado caminho, fazendo uma escolha, e ele chega em B. Então, existem 6 formas diferentes para sair de Z, chegar em B. Aqui eu estou listando 1. Basta pensar nos segmentos verticais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele pode ir totalmente para cima, depois virar à direita. Portanto, 6 possibilidades vezes 6, 36 possibilidades. Fazendo essa soma, já que a gente dividiu o problema em casos, princípio aditivo, 36 com 36, 72, 73, são 74 maneiras possíveis, né, para que a formiga saia de A, chegue em B, passando ou por X, ou por Y, ou por Z, ou por W. Esse, portanto, é o resultado definitivo para essa questão. Vamos marcar, portanto, alternativa 74 maneiras, letra E. Ok? Existe também uma outra forma, caso a malha seja uma malha com uma maior quantidade de quadriculados, a gente poderia pensar nessa situação do segundo caso, usando as permutações com repetição. Eu vou apagar para facilitar a nossa construção de uma solução alternativa. Veja só, vou pegar aqui
a seguinte situação. Eu vou sair de A, por exemplo, e vou pensar neste caminho, até vou aumentar aqui a espessura, vou pensar neste caminho que está aqui. Então veja só, a gente pode pensar nesse caminho da seguinte forma. Aqui a gente utilizou para cima, depois de novo para cima, são 4 Cs que vão representar esse exemplo aqui que eu estou listando. 4 subidas, depois para a direita, depois para cima. Muito bem. Eu vou pegar agora um caminho, por exemplo, azul. Eu vou pegar esse caminho, por exemplo, aqui. 2 para cima, 1 para a direita, e agora 3 para cima. Então, a gente montando esse caminho aqui, vai ficar 2 para cima, 1 para a direita, e 1, 2, 3 para cima. Já começa a perceber um padrão. Veja só, vou pegar agora mais um de verde, para a gente poder explorar bastante essa ideia. Então vamos pegar um caminho de verde que eu vou todo para cima, depois eu desloco para a direita. Então nesse caso, a gente está subindo cima, 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 cima para cima, o último para a direita. Que conclusão que a gente tem nessa estratégia? Perceba que nós estamos diante de 6 letras com repetições. Por isso que a quantidade de caminhos que a gente tem, por exemplo, de A até Y, que a gente definiu naquele primeiro momento da solução, serão 6 fatorial, né, que basta fazer uma permutação com essas 6 letras, porém a repetição de 5 Cs. Então, vamos supor, se a malha fosse bem maior, a gente teria que utilizar essa estratégia. Não daria para fazer a listagem uma a uma. Então, por que acontece isso? Porque qualquer que seja o caminho que eu tome de A para Y, eu vou ter sempre 5 subidas e um deslocamento para a direita. E aí, nesse caso, a gente de fato usa essa situação, que é 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. Aqui eu estou desfazendo essa permutação, na verdade, que seria indevida. Quando eu coloco 6 fatorial, eu estou pensando, por exemplo, no C1, C2, C3, C4 e C5. Mais a letra D, 6 fatorial. Mas eu vou corrigir, desfazer essa situação, essa ordem, que não existe ordem quando as letras são idênticas. E fazendo essa operação, eu vou ter 6 possibilidades. Então, uma expansão com uma malha bem maior. Já fizemos a questão listando, é só que se aparecer esse tipo de situação na segunda fase, essa é a estratégia que a gente vai utilizar. Sempre quando ele menciona alguma restrição, que só pode deslocar para a direita ou para cima, uma ideia para poder organizar a quantidade de caminhos possíveis seriam as permutações com repetição. Inclusive, poderíamos até utilizar as combinações simples. Mas deixo para você pesquisar essa situação, mas já dando a dica, ali eu vou ter 6 posições, né, para serem ocupadas. Eu quero escolher qual é a posição para a letra D. Então, 6 escolhe 1, dando então 6 possibilidades. Isso pode ser generalizado também com qualquer quantidade de caminhos. Por exemplo, se eu tenho 10 deslocamentos para a direita e 4 deslocamentos para cima, eu posso pegar 10 mais 4, 14. 14, vou escolher a posição dos deslocamentos, por exemplo, para cima. 14 escolho 4, ou 14 escolho 10. Também poderia utilizar as permutações com repetição, é a mesma ideia. Ok? Com isso a gente finaliza essa questão número 10 e a gente parte para a próxima questão, questão número 11. Ok?